Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para enviar essa mensagem para os irmãos, nossa Sociedade de Homens da Igreja Batista Bíblica em Joinville. E mais uma vez ficou sobre a minha responsabilidade, de trazer uma palavra, uma devocional para os irmãos. E espero que seja de grande valia, essa palavra que Deus colocou no meu coração para os irmãos, e possamos estar firmes na presença do Senhor. Nesse momento de pandemia, estamos fazendo esses vídeos porque não estamos tendo encontro na igreja, estamos em recesso na Sociedade de Homens, mas estamos fazendo esses vídeos para levar uma mensagem de conforto, de aprendizado para a nossa sociedade de homens. E aquelas pessoas que também nos acompanham nas mídias sociais, no canal da Igreja Batista Bíblica em Joinville, pode deixar seu comentário depois ali na nossa página da internet e deixar seu like ali também, para nos acompanhar em outros eventos da nossa igreja, em especial da Sociedade de Homens. Mas sem muita delonga, vamos estar iniciando nossos estudos, para não ficar tão longo, não deixar os irmãos cansados, que muitos trabalham, muitos estão trabalhando em casa, mas não quero deixar esse vídeo tão longo, para não deixar enfadados os irmãos. Então vamos ter uma palavra de oração, vamos orar para estar iniciando o nosso pequeno estudo, o nosso pequeno trabalho da Sociedade de Homens. Santo Deus Eterno Pai, graça te damos, Senhor Deus, pelas bênçãos derramadas em nossas vidas, Pai. Mesmo nesse meio de pandemia, temos a oportunidade, Senhor Deus, de chegarmos na Tua presença, não só em casa, nos nossos cultos, nossas orações diárias que fazemos, mas também, Senhor Deus, na Tua casa. Temos um culto abençoado aos domingos, que tem dado muito crescimento, eu creio, para todos os irmãos que têm acompanhado os estudos do pastor Edgar e a pregação noturna no livro de Josué com o pastor Fernando. E pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa estar nos abençoando também, Senhor Deus, nesses encontros, Senhor Deus, virtual a princípio da nossa sociedade de homens, para estarmos, Senhor Deus, aprendendo mais de Ti, para podermos, Senhor Deus, não nos desviarmos da sã doutrina, conhecendo cada vez mais, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, e conhecendo cada vez mais aquilo que o Senhor quer que façamos para caminharmos, Senhor Deus, na Tua presença. Abençoa a cada irmão, abençoa a cada amigo que vai estar vendo esse vídeo, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar os seus lares, Senhor Deus, e tira de nós, Senhor Deus, esse mal, essa pandemia, para que possamos, Senhor Deus, nos ajuntarmos novamente como igreja, Senhor Deus, ali na nossa igreja batista. É o que te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. O estudo que eu tenho para os irmãos hoje é falando sobre os falsos ensinamentos. Nesse momento de pandemia que nós temos vivido, nesse período de quarentena, muitos acessos nós temos tido, porque está muito fácil em casa, com a internet, da gente estar buscando um conhecimento na palavra do Senhor através das mídias sociais. A mídia social, o Facebook, a internet, num todo, ela é muito proveitosa para levar a palavra do Senhor, mas também não devemos estar 24 horas ligado nela, porque tem muitas coisas também que fala de heresias na palavra do Senhor. Então devemos filtrar esses ensinos para que não venhamos a cair nessas armadilhas que a internet tem. A palavra de Deus em Mateus 7,15 diz: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos
devoradores. Irmãos, esta advertência de Mateus serve claramente para os nossos dias, para os dias de hoje, nesse momento que nós estamos passando. Nossos filhos estão diretamente ligados na internet. Muitos estão até além da conta que deveriam estar. Eu sei que muitos dos nossos irmãos, nossos amigos, né, pessoas que estão nos assistindo por esse canal, moram em apartamentos, né, e não tem a possibilidade, né, de estar levando as suas crianças para o parquinho, né, devido às aglomerações, né, e as crianças estão ficando muito em casa, né, e os pais, aqueles que não estão trabalhando, né, que estão ou trabalhando em casa, em home office, tem tido menos paciência com as crianças, né, e tem dado a elas, né, o tablet, tem dado a elas os celulares, e elas muitas das vezes têm acessado as coisas que leva ao desespero delas, ao medo, né, leva a uns ensinamentos que não convêm com a palavra de Deus. Então, devemos ficar, como a palavra de Deus diz, né, cautelosos diante das heresias transmitidas por falsos mestres, né? Nós temos visto eu não assisti, né, mas eu ouvi um pastor comentando esses dias na rádio que está de volta esses vídeos, né, que vêm atormentar as crianças, né? Esses vídeos igual aquele vídeo que tinha no passado ali da baleia azul, né? Agora tem um do Pateta, tem outras coisas, mas que distorcidos, né? Eles têm levado as crianças a cometerem até suicídio. E tem colocado as crianças também muito ansiosas, né? E a criança, ela tem que ser criança, né? E nós, como pai, como os avós, nós temos que estar atento para o que essas crianças estão acessando nas mídias sociais, né? Porque esse novo, né, esse novo mundo que nós estamos vivendo, as crianças estão em volta de várias coisas, não só as crianças, mas os jovens também, fazendo os desafios, né, desafios de se cortarem, né, como no passado ali a baleia azul, outros de fazer os desafios de estarem prendendo a respiração e colocando o saco na cabeça. Então é momento de ficarmos alertas, né, devido a esses ensinamentos que têm aparecido na mídia social. Não só essas coisas que têm assolado, né, nas mídias, mas também as pessoas que têm pregado, né, nas redes sociais falando que o crente não pega o coronavírus. Esse dia eu estava vendo um debate na rádio, né, que eu acompanho no Rio de Janeiro, né, os pastores estavam muito preocupados, né, com isso, porque cidade como Rio de Janeiro, cidade como São Paulo, tem igrejas muito grandes, né? E as pessoas, eu estava escutando, um pastor comentou que na igreja dele, numa das igrejas lá no Rio de Janeiro, né, foi pedido que os irmãos tirassem as máscaras, né, e tinha mais de 200 pessoas dentro da igreja e se abraçassem, né? E o pastor falou que o crente deveria ser fiel, respeitá-lo, né? E acatar a decisão se ele realmente era um cristão verdadeiro, né? Então, são pastores, né, são líderes que têm falado, às vezes, heresias, né? Como é que um pastor ou um líder, né, na igreja, ou uma pessoa vai chegar e vai falar que o cristão não pega o coronavírus, né? Os pastores que estavam no debate, teve até um pastor lá que ele ficou 15 dias internado, quase veio a óbito, né? Deus não o permitiu, mas vários pastores, né, como eu estava comentando, vários pastores foram cometidos do Covid e faleceram. Deus os chamou, né? E não são cristãos essas pessoas, né? Estavam em pecados essas pessoas,
né? Então, os ensinamentos que nós temos visto, né, nas mídias sociais, temos que ter muito cuidado, né? Às vezes a gente tenta ver coisas que parecem ser agradáveis, né, aos nossos olhos, né, às nossas leituras, mas são puras heresias. Então nós devemos estar, que nem os bereanos, né, com a palavra de Deus, né, verificar realmente o que eles estão falando, se aquilo bate realmente com a palavra, né, com a Bíblia. Então, os nossos estudos têm que estar baseados na palavra, né, tem que estar com ela sobre a sua presença, né, para que aquilo que você estiver assistindo, você dá uma pausa e verificar se aquilo é verdadeiro, se é falso ou é verdadeiro, né? E outro dia eu estava pregando na quarta-feira, né, de oração, e eu falei sobre falsos profetas, né, de última hora, da atualidade, né, fazendo profecias, né, dizendo que pessoas que estavam com coronavírus iam ser curadas sem necessidade de ir para o hospital, era só alguém ir lá orar, impor as mãos, que a pessoa sairia sã, né, passaria sã dessa pandemia, né, e o que nós temos visto, né, que tem acontecido, até amigos nossos, né, falecendo de dentro da igreja, né? Então, essas coisas, né, esses, como o pastor Fernando falou no dia que eu tive a palavra na quarta-feira, né, são profetas heresias, né? Tem vários profetas, tem o profeta Elias, né, tem o profeta Eliseu e tem o profeta Heresias. Então devemos ficar muito cautelosos quando essas pessoas vêm com essas profecias para perto de nós, né? Vêm com palavras dizendo que Deus falou, né? Se Deus pode falar diretamente comigo nas minhas orações, não vai vir por terceiro, né? Não vai vir por um profeta desse aí falando pela própria boca dele, né? E trazendo heresias para dentro da sua casa e para dentro da própria igreja, né? Quando o profeta ou sonhador de sonho se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Deuteronômio 13, 1 a 3. É fundamental a comunhão do crente com o Senhor e sua fidelidade a Deus e a sua palavra revelada. Irmãos, pastor Edgar, pastor Fernando, outros pastores, né, de renome que nós conhecemos, pastores que conhecem a palavra, sempre tem batido direto nessa tecla. Palavra de Deus, fidelidade a Deus são base da nossa fé. Se nós, irmãos, nesse momento que nós estamos passando, ficarmos acovardados, com medo, né, como os pastores têm comentado, né, não devemos ter medo, né? O pastor Fernandinho falou no domingo passado, não devemos ter medo do inimigo, nós somos mais que vencedores com Cristo Jesus. Então, através da palavra de Deus, através da fidelidade à palavra de Deus, né, através das nossas fidelidades com Deus, porque Deus é fiel, né? Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz do Calvário. E quer apenas que nós sejamos fiéis a Ele também, né? E sejamos fiel à sua palavra, à sua verdade, né, e aos seus conceitos. Então tem muitas coisas que nós temos visto nos dias de hoje, falando totalmente ao contrário, que você pode ser, né, um todo-poderoso, né? Você pode determinar, né, através da palavra, né, entre aspas, que Deus vai ser o seu bonequinho de marionete, e que você
vai determinar que ele faça isso ou aquilo, né? E ele vai ter que fazer, né? Não vai poder questionar porque ele prometeu. Irmão, isso é pura heresia, né? Essas promessas, né, que nós temos ouvidos aí pelas redes sociais, né, são palavras, né, que têm uma grande distorção e tem levado as pessoas, né, para longe da presença de Deus, né? Porque as pessoas tentam buscar a Deus, como no passado, né, Jesus Cristo mesmo falou, né, com os hipócritas fariseus, né, que não deixavam o povo entrar, eles não entravam, não deixavam o povo entrar no reino de Deus. E tem acontecido isso com as heresias que nós temos ouvido e presenciado nos nossos tempos, né? Então, a fidelidade à palavra de Deus tem que ser contínua. Através de quê? Através da nossa leitura diária, através da nossa escola bíblica dominical, né? Através do culto, né? Então, nós temos que ter essa premissa, né, de colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, como a palavra de Deus diz, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, é fundamental que tenhamos essa comunhão, irmãos. Eu não estou aqui cobrando de ninguém, daquelas pessoas que estão com medo de ir para a igreja, né, ou por alguma dificuldade. Não, eu estou falando que nós devemos ter a fidelidade à palavra de Deus para que possamos não temer o inimigo, né? Nós devemos temer a Deus, como diz a sua própria palavra, né? E Deuteronômio 13:14 diz: após o Senhor vosso Deus andares, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andares nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Irmãos, a palavra de Deus, né, é clara, né, dizendo sobre os falsos profetas, os falsos mestres, o sonhador, aquelas pessoas que vêm trazer uma palavra de profecia para você, né, dizer que você fique fiel, né, porque Deus, ele, como a sua soberania, vai te trazer de bandeja tudo aquilo que ele prometeu. Então, quando Deus foi e falou para Josué que o povo marchasse, né, em volta de Jericó, né, a responsabilidade de marchar era nossa, né? A responsabilidade de marchar era do homem, né? E a responsabilidade de Deus foi de destruir sem necessidade de mãos humanas, né? Então, a palavra de Deus, quando ela vem para você através das suas orações no seu quarto, na sua intimidade, Deus fala contigo. Deus não vai chegar para mim e falar assim: Sérgio, vai lá na casa de fulano e tal, que eu tenho uma palavra para ele assim, assim, assim. Não vai, irmão. Entendeu? Não vai. Essas profecias, né, só levam a tentar o homem a querer ser melhor do que o outro homem, né? Eu sou mais santo do que fulano ou de fulana, né? Eu tenho mais poder, né? A minha oração é mais forte. Não existe isso. Existe você estar na sua casa, na igreja, na fidelidade da palavra de Deus, na fidelidade do teu culto, na fidelidade da tua responsabilidade do lar, na tua responsabilidade de homem, na tua responsabilidade de pai, de levar a verdade para os seus, de levar a verdade para aquelas pessoas que estão sendo enganadas, para que elas não venham a cair, não venham a ter um fim
de não conhecer e de não se agradar da palavra de Deus pelo teu testemunho. Então, teu testemunho tem que ser um testemunho agradável a Deus, né? E agradável aos olhos humanos. Estes versículos que nós lemos, né, de Deuteronômio 13, 4, 5, mostram que a tentação, visando a destruir nossa lealdade a Deus, às vezes surge através de pessoas parecendo espirituais. Então, eu já falei. Né? Então, se você tem alguma dificuldade, né, de entender a palavra de Deus, se você tem alguma dificuldade de entender qualquer assunto que a Bíblia traz, procure o seu pastor. Na nossa igreja nós temos 2 pastores. Procure o seu pastor. Eu te garanto que ele vai estar com o ouvido disponível para te escutar e esclarecer, né, a verdade da palavra de Deus. Então, não fique escutando as pessoas falarem que tem uma bênção mandada por Deus para você. Busque o conhecimento na palavra, e aquilo que você não entender, aquilo que você estiver com dúvida, procure o seu pastor, que ele vai esclarecer as suas dúvidas. E por isso que devemos conhecer e aprender verdadeiramente a palavra de Deus, pois seus ensinamentos são verdadeiros. Para finalizarmos, estamos chegando no finalzinho já da nossa pequena devocional. Diz assim, Jeremias 23, 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensinai-vos que ensinam vaidade e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Então, vaidades pura do homem. Irmãos, devemos ficar atentos, né? Devemos estudar, né, a palavra de Deus que você tem. Não estude diretamente na internet. Não fique estudando diretamente na internet. Tem coisas na internet que é pura heresia. Tem coisas na internet que às vezes você não tem conhecimento e são coisas espíritas. Tem coisas na internet que às vezes são umas palavrinhas bonitas, lindas e maravilhosas, né, de colocar você lá para cima e são da linha budista. Então, leia a palavra, leia a tua Bíblia que você tem em casa e você vai ver como é que você vai crescer espiritualmente, conhecendo cada vez mais o Deus da Bíblia. Porque na internet as coisas boas, e tem coisas muito, muito boas na internet. Então, o meu conselho é que você, quando estiver estudando alguma coisa, né, de uma coisa fora da nossa doutrina, né, da nossa igreja, filtre através da palavra de Deus, filtre com a tua Bíblia. É como o pastor Edgar sempre fala, né? Procure comprar a revista corrigida, que está mais dentro do original, como a gente já estudou na nossa igreja, as Bíblias. E você vai ter um esclarecimento melhor conhecendo e lendo aquilo pela internet com a Bíblia do teu lado. Irmãos, para estarmos finalizando, vou ler um trecho de Jeremias 23, 9 a 40. Os irmãos que estão acompanhando, pode pausar ou pode estar lendo na sua Bíblia depois, né, que eu estou na revista e corrigida, acompanhar a leitura, né, na sua Bíblia e fazer uma comparação do que diz a palavra do Senhor, que está em Jeremias 23, do 9 ao 40.
É uma leitura um pouco grande, né? Mas a palavra de Deus nunca é cansativa, que diz assim: quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Porque a terra está cheia de adúltero, e a terra chora por causa da maldição. E os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhes será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal, o ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura. Profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometeram adultérios e andam com falsidade e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer a losna, e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpre os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isso claramente. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhe falei a eles, todavia eles profetizaram. Mas se estivesse no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o fariam voltar ao seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são os profetas do engano do seu coração? Os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade, que tem a palavra com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os profetas, eis que eu sou contra os que profetizam, são os mentirosos, diz o Senhor,
e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo, ou qualquer profeta, ou sacerdote, dizendo, qual é o peso do Senhor? Então lhe dirás, vós sois o peso, e eu vos deixarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser, peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Assim direis, cada um ao seu companheiro, e cada um ao seu irmão. Que respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra. Vós torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, vosso Deus. Assim dirás o profeta, o que te respondeu o Senhor? O que falou o Senhor? Mas por que dizeis, peso do Senhor? Assim diz o Senhor. Por que dizeis essa expressão, peso do Senhor? Havendo-vos eu ordenado, não direis peso do Senhor. Por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós, e a vós, e a cidade que vos dei a vós, e a vossos pais, tirarei da minha presença. Eu porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não serão esquecidos. Amados irmãos, muito obrigado pela paciência, mais uma vez, de estar acompanhando esses estudos da Sociedade de Homens pelo nosso canal da internet. Que Deus possa nos abençoar, possa estar tirando esse mal do nosso meio, tirando esse mal do mundo, para que possamos novamente ter a nossa vida disponível, sem essas máscaras que estamos usando, sem nos congregarmos, nos abraçarmos. Então, que Deus possa abençoar cada família, cada irmão que está assistindo essa mensagem pelo nosso canal da nossa igreja. Vamos orar, mais uma vez, para estarmos encerrando. Santo Deus eterno, Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, Senhor Deus, que possamos permanecer firmes e fiéis na Tua palavra, conhecer, Senhor Deus, a verdadeira palavra que é Tua, Senhor Deus, a palavra que Tu nos deixou, que possamos, Senhor Deus, estudá-la, Senhor Deus, continuamente, Senhor Deus, e colocá-la continuamente nos nossos corações. Não permita, Senhor Deus, que heresias adentrem, Senhor, os nossos lares, que heresia nos afaste, Senhor Deus, da Tua presença, que heresia, Senhor Deus, nos leve para bem longe, Senhor Deus, de Ti. Não permita isso, Senhor Deus, mas o Senhor possa estar fortalecendo, Senhor Deus, cada lar, fortalecendo, Senhor Deus, cada irmão, fortalecendo, Senhor Deus, cada pessoa, Senhor Deus, não só da nossa igreja, mas aquelas pessoas que têm nos acompanhado, Senhor Deus, no nosso canal da igreja. Abençoa, Senhor Deus, a cada um. Tira, Senhor Deus, de nós esse mal. Livra-nos, Senhor Deus, desse mal, Senhor Deus, e faça, Senhor Deus, que possamos, Senhor Deus, estar reunidos, Senhor Deus, na Tua casa, Senhor Deus, com todo o nosso corpo, com toda a nossa vontade, Senhor Deus, com todos os nossos irmãos, para que possamos, Senhor Deus, Te cultuar, Te louvar, agradecer pelas bênçãos maravilhosas que o Senhor tem dado, Senhor Deus, a cada um de nós. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus. Abençoe a cada um, abençoa cada casa, abençoa cada pessoa que está assistindo, Senhor Deus, essa mensagem por esse canal. E abençoe a cada um de nós. Eu oro no nome de Santo Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, irmãos. Que o Senhor possa confortar a cada um com essa palavra. Possamos, Senhor Deus, colocar no nosso coração e ver, Senhor Deus, aonde nós estamos pecando e não está estudando a palavra do Senhor, para que não venhamos, Senhor Deus, a sofrer com ventos de doutrinas, heresias, Senhor Deus, e nos afastarmos, Senhor Deus, da presença do Senhor, colocando dúvida no nosso coração, porque não temos dúvidas que o Senhor morreu na cruz do Calvário para resgatar e nos levar à sua presença através dele
até Deus. Fique com Deus, que Deus abençoe a cada um e até a próxima. Amém.